Então, beleza. Então, vamos começar. Primeiro, me apresentar. Meu nome é Ariana, eu sou daqui da célula da LSR de Goiás. Sou militante feminista socialista e também sou psicóloga. A gente está começando mais um módulo do nosso curso Como Derrotar os Super Ricos, Lições Marxistas. E hoje o tema é Anticapitalismo e a luta contra as opressões, né? Bem-vinda a pessoa que está chegando agora nesse módulo, bem-vindas as pessoas que estão acompanhando a gente nessas últimas semanas. Os tópicos que a gente vai trabalhar hoje são a centralidade das opressões para derrotar o capitalismo, a questão LGBTT, racismo e antirracismo, e feminismo e luta contra o sistema patriarcal. A gente pensou esse curso como uma proposta de promover um espaço de formação e de reflexão socialista para possibilitar que a gente entenda melhor as dinâmicas que existem dentro de uma sociedade capitalista e também para construir uma alternativa de sociedade que vai superar não só as relações de exploração de classes, mas também as estruturas machistas e racistas que são necessárias para manter esse sistema. A gente iniciou o nosso curso fazendo uma discussão sobre como que funciona o capitalismo, como que ele se usa da exploração e da desigualdade para se manter e esmagar as classes trabalhadoras na busca de lucros e acúmulo de capital cada vez maiores. Depois, a gente pode resgatar a história das lutas das classes trabalhadoras, não só para entender melhor a nossa história de resistência e de revolução, mas também para a gente aprender lições muito valiosas que vão ser aplicadas nas lutas que já estão acontecendo e que ainda virão. Agora a gente vai ter a oportunidade de debater uma questão que é essencial na luta anticapitalista, que é a luta contra todas as opressões de gênero, classe e raça. Então, hoje a gente se vê cercado de várias armadilhas liberais, no que diz respeito ao combate ao machismo, ao racismo e à LGBTfobia. A gente vê empresas que têm dinâmicas opressivas e de exploração assumindo bandeiras e determinadas posturas contra essas opressões, mas que efetivamente não têm políticas de diminuir ou de combater isso. Então, acaba que esvazia todo o sentido revolucionário dessas lutas. Então, assim, a gente precisa pensar, será que existe mesmo uma configuração do capitalismo que se manteria erguida e firme sem os mecanismos do machismo, do racismo e do classismo operando? Será que existe uma saída dentro do sistema de reformar aquilo que já existe até que as opressões, por algum milagre, deixem de ser um problema? A gente precisa entender que não, né? O capitalismo ele precisa dessas opressões para ele ir se perpetuando. E a verdadeira libertação dos trabalhadores vem da compreensão de que a luta das mulheres, de negras e negros, indígenas, quilombolas e LGBTs é uma luta de toda a classe trabalhadora. A gente faz parte da LSR, Liberdade, Socialismo e Revolução, que é uma linha política que se articula dentro do PSOL e também se articula com a Alternativa Socialista Internacional, que é uma organização que reúne trabalhadores militantes de várias partes do mundo todo e que considera indispensável que a gente construa uma luta internacionalista, revolucionária e anti-opressões. Então, eu quero convidar as pessoas que estão chegando no curso nesse módulo e as pessoas que já estão acompanhando a gente nos últimos tempos para se aproximarem e conhecerem melhor a nossa organização. Hoje o curso vai ser ministrado pela Kátia Salles, que é uma companheira nossa da célula lá de Minas Gerais, da LSR, e o Vitor Varela, que é pedagogo, militante do coletivo LGBT+, Leilane Assunção, é da Luta Educadora e é da LSR lá do Rio Grande do Norte. As falas vão ter 30 minutos para cada um, vai começar pelo Vitor, e aí em seguida a Kátia vai falar. A gente vai fazer um intervalo por volta ali das 4h30, e aí vocês podem fazer as inscrições de vocês durante as falas pelo chat. Quem tiver problema depois pode fazer pelo microfone mesmo. E aí eu queria fazer um parêntese, pessoal, porque as participações têm sido muito boas nesses últimos tempos.
Então, assim, as contribuições que todo mundo está fazendo, os debates que a gente está construindo aqui estão ótimos. E aí eu queria propor, já que a gente está junto aí tem um tempinho já, para a gente também participar mais pelo microfone, né? As participações no chat são ótimas, mas microfone contando, fazendo perguntas, colocações, desabafos, fiquem bem à vontade para participar da forma como vocês acharem melhor. Eu vou abrir as falas, gostaria de passar a fala então para o Vitor, que vai ser o primeiro. Então, fique bem à vontade, companheiro. Boa tarde a todas e todos e todos. Vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouve bem? Primeiro dizer que muito bom estar aqui, né, nessa formação de vocês, da gente, né, na verdade. Dizer que no meio de tanta informação, tanto fake news, tantas lutas, de fato, a gente precisa se apropriar, né, desses debates, e aí, às vezes, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, né, à base de café, né, ou de muito café, mas é importante a gente estar aqui. Como a Ariana tinha colocado, né, são 4 pontos para a gente debater. Eu vou ficar com os 2 primeiros pontos, né, e obviamente não é algo tão mecânico, a gente vai discutir isso, principalmente no momento de discussão, vai integrar esses pontos, e eles estão integrados em sua essência. E eu subdividi, só por uma questão didática mesmo, esses 2 pontos em outros 4 pontos, tá? Eu vou colocar no chat, mas vou falar aqui também. Eu pensei em usar uma apresentação, mas eu confesso que eu não sabia se ia conseguir fazer no Zoom direito e a falta de tempo não consegui. Mas no primeiro ponto, sobre a centralidade da luta, né, contra as opressões, né, para derrotar o capitalismo, eu subdividi em 2 pontos. Um sobre a relação entre exploração e opressão, para a gente entender um pouquinho melhor isso. E um segundo ponto sobre as polêmicas e falsas polêmicas sobre marxismo, socialismo e luta contra as opressões, né? No segundo momento em que a gente vai falar um pouco sobre a questão LGBT+, em si, eu subdividi entre as diferenças e diversidade LGBT+, na própria formação do ser social, e um segundo ponto sobre as lutas contra a LGBTfobia como luta de classe, né? Ontem, hoje e o que a gente pensa para esse amanhã. Eu preferi usar LGBT+, não existe um consenso entre isso. Vocês tinham colocado na proposta LGBTT, não tem um consenso, né, nessa discussão. Eu prefiro o termo LGBT+, por uma questão de convenção, mais fácil, de achar que o mais inclui mais, porque existem outras possibilidades dentro do universo, do espectro de orientação sexual e identidade de gênero que não estão contemplados no LGBT ou LGBTT, então o mais serve para isso. Mas isso não é uma polêmica, é só uma forma de linguagem mesmo. Gente, primeira coisa, como ponto de partida, né, dessa discussão, é a gente ter clareza de que o debate sobre opressões, embora seja caríssimo e muito importante, né, nas nossas lutas, na nossa praxis enquanto LSR, para a esquerda socialista ou para a esquerda até de forma ampla, esse é um debate que, embora seja antigo, é um debate que não tem uma contribuição ou uma formulação tão contundente como outros tantos debates, por exemplo, como o debate de exploração, né? Um exemplo prático sobre isso é se a gente vai em dicionário, sei lá, se eu for no dicionário do pensamento marxista, se eu for, sei lá, no dicionário trabalho e tecnologia, se eu for lá no dicionário online, dicionário político, que está disponível no marxist.org, ou em alguns outros, dificilmente vocês vão encontrar o conceito de opressão. O de exploração vai estar lá, mas de opressão não. Porque é um debate que, embora a gente tenha acúmulos importantes, inclusive na LSR, a gente tem muito pouca produção do ponto de vista socialista e marxista. Isso significa, né? Isso significa algo que a gente vai falar sobre as polêmicas, né? Do quanto isso está integrado nas nossas lutas, nas nossas discussões e acúmulos teóricos, e das nossas próprias fragilidades também, obviamente, em ocupar esse debate, formular sobre o debate na nossa perspectiva socialista revolucionária, né? Para pensar a relação entre exploração e opressão, a gente precisa partir disso, de que opressão ou opressões a gente está falando. Primeiro, não existe só um conceito, né?
Primeiro, não existe só uma definição ou algo que caiba em tudo. A gente está falando de diversas formas de opressões e elas, obviamente, têm na dominação um fio condutor comum, na dominação do sujeito, do Estado, das instituições, do sistema sobre diversos corpos, né? Sobre corpos diferentes, algo que é comum, mas essa dominação é diferente. Essa dominação está no espectro econômico, mas também subjetivo, físico, simbólico, ideológico, no domínio da própria vida, né? Quando essa dominação ou essa opressão extermina, né? O povo preto, as pessoas LGBTs, as mulheres, como parte desse processo de opressão. Então, a opressão não é só algo simbólico, não é só uma relação de poder, como algumas pessoas colocam, né? Ela é um compêndio de formas de dominação que se materializam simbolicamente, mas também fisicamente, estruturalmente, institucionalmente, individualmente, discursivamente, de várias formas no processo, nas relações sociais. Eu tinha indicado para a gente discutir, eu não sei se vocês conseguiram ler. Quem conseguiu? Levanta a mãozinha assim, só para ter noção. Ok. Das câmeras ligadas, algumas poucas, das desligadas, vou assumir que não rolou tanto, enfim. Mas não tem problema, não. Ficam aí como referências para a gente pensar. Quer dizer, tem problema sim. É importante a gente fazer essa leitura assim que possível, quando possível, porque elas ajudam a delinear melhor esse debate, né? Que muitas vezes não está tão delineado, ou às vezes mesmo no próprio PSOL, na LSR, na esquerda socialista, como são muitas as possibilidades de análise e intervenção, a gente acaba não tendo, a gente precisa ter pelo menos o direcionamento de por onde a gente quer caminhar, né? Então, no texto especificamente sobre notas, né, da relação exploração-opressão, que a gente colocou aí como referência obrigatória, que é um texto da Milena Fernandes Barroso, né, em que ela trata, sobretudo, dessa relação a partir da sociedade patriarcal, racista, capitalista. Ela traz algumas contribuições aí para a gente pensar as perspectivas que existem hoje e a perspectiva em que a gente se apoia, né, enquanto socialista revolucionário. Né? Embora existam várias possibilidades, e mesmo entre os socialistas revolucionários não existam apenas uma, né? Eu vou aqui apresentar esse conjunto, mas vou colocar, mesmo que em movimento, né, a perspectiva que eu acredito que tenha mais coerência, né, com o modelo de sociedade, com a praxis que a gente constrói. Então, de partida, né, pensar a opressão, o próprio Engels coloca, num texto que não está na referência, né, da origem da família, do Estado, ele coloca, né, que o primeiro antagonismo de classes, né, que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, né, com a opressão do sexo feminino pelo masculino. A monogamia, né, ele coloca nas palavras dele, foi um progresso histórico, mas ao mesmo tempo iniciou justamente como a escravidão e as riquezas privadas. Aquele período que dura até nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um retrocesso relativo. E o bem-estar e o desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e da repressão dos outros. Então, pensar nesse processo é importante porque são processos históricos imbricados, né? Existem perspectivas, como a própria Barroso coloca, que consideram a relação opressão-exploração como relações independentes, que se influenciam, mas são independentes, porque ela trata de 4, né, tendências. Eu não sei se quem leu conseguiu perceber isso. Então, as principais teses como relações independentes, ela atribui, por exemplo, a Wood, né, que diz que a opressão e exploração existem de formas independentes. O capitalismo até se usa das opressões, né, para se desenvolver e para se reproduzir, mas não necessariamente eles são relações dependentes. Tanto que aí ela utiliza isso como justificativo. Tanto que as opressões existiam bem antes do capitalismo em relação às mulheres, em relação às pessoas LGBTs, em relação, você vai pensar na questão imperialista ou nas nacionalidades, né? E é verdade que muitas delas existiam, né? É verdade que muitos aspectos da opressão elas surgem com a formação social e a formação do próprio Estado, né?
Elas surgem com a complexificação das relações sociais, com o surgimento da propriedade privada. Mas isso não significa que a gente não adquire um outro patamar à medida que essas relações sociais se complexificam e essas relações vão se tornando cada vez mais imbricadas e indissociáveis. E aí, nessa perspectiva, né, uma terceira contribuição, ou uma terceira tese que aparece nesse texto que eu indiquei para a gente pensar, juntas e juntos, é da perspectiva da teoria unitária, né, que a Barroso coloca a Rusa como uma das referências, em que a gente teria a categoria da opressão e da exploração como uma coisa só, como duas dimensões das relações sociais, tanto para análise como para praxis, né, como para intervenção, que a gente não consegue diferenciar. Na nossa avaliação, é um avanço em relação às perspectivas da indiferencialidade, mas ainda traz algumas dificuldades de análise e de aplicação, né, na vida concreta, né? Muito comum hoje, inclusive na própria esquerda, inclusive no próprio PSOL, é a noção da interseccionalidade, né, que a Barroso traz, né, e discute. Certamente várias e vários de vocês já ouviram falar, né, já discutiram, às vezes já utilizaram essa perspectiva. Eu acho que na discussão a gente pode ouvir um pouco melhor sobre o que vocês pensam sobre isso. Mas o que a Barroso coloca, e que até certo ponto eu concordo, é que a interseccionalidade trata as várias opressões ou as várias relações sociais, né, ou as várias formas de relações sociais, e a relação das opressões com a exploração de forma muito geométrica, muito quadradinha, muito delimitada, como se a gente tivesse de fato um conjunto matemático em que, às vezes por ser mulher e por ser negra, por ser mulher, por ser negra e por ser LGBT, e como se essas interseções, né, fossem de fácil percepção e fossem, digamos assim, linearmente responsáveis pela forma como a gente se relaciona. E aí tem uma outra perspectiva que às vezes parece um pouco mais confusa, ou a gente fala muito pouco ainda sobre ela, né? Que é uma perspectiva que reivindica o materialismo histórico, reivindica o método de Marx, que é a consubstancialidade, que tenta explicar, tanto do ponto de vista analítico, como das relações sociais, né, da praxis, que essas relações, a relação entre opressão e exploração, elas são consubstanciadas e coextensivas. Danado é isso. É que é difícil a gente encontrar essa intersecção como se fosse um conjunto. Em síntese, de forma simplória, seria isso, né? É a gente pensar que, na própria formação do capitalismo, o próprio sistema, por meio dos processos de exploração, se a gente principalmente, isso fica muito fácil de enxergar nos países periféricos, né? Nos países onde a gente teve, inclusive, como o próprio Brasil, onde a gente teve uma forte presença da escravidão, como o processo da dominação ou da opressão por raça, né? Ela se confunde com o próprio processo de exploração no capitalismo. É pensar que como os salários das mulheres estão mais baixos, ou os postos de trabalho das pessoas LGBTs estão mais baixos ou inexistentes, são fundamentais, são centrais para a conformação do sistema capitalista do jeito que ele é hoje e do jeito que ele foi se constituindo até hoje. Então, não é à toa, e aí acho que isso eu coloquei como uma referência complementar, mas vejam aquele vídeo que a Jane Barros, né, nossa camarada do Comitê Nacional da LSR, apresentou na última escola de quadros da organização, e eu coloquei para diversificar também as formas de referência, mas é um vídeo muito bom, porque a Jane, naquele material, ela tenta trazer vários exemplos concretos, né, de como essas relações são difíceis da gente conseguir separar. A gente pode dividir, é importante dividir do ponto de vista didático, é importante dividir, às vezes, do ponto de vista de auto-organização das lutas, mas do ponto de vista das relações sociais, esses marcadores, né, das diversas opressões são dificilmente divisíveis. Isso não quer dizer que não existam hierarquias.
na própria perspectiva da consubstancialidade, entre as opressões e entre a relação opressão-exploração. A própria Mirla Cisne, né, que é uma das referências que a Barroso utiliza, é uma professora de serviço social, marxista, cearense, trabalha até aqui na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. É do PSOL também, inclusive. A Mirla, ela coloca que há uma primazia, né, ou há uma centralidade ontológica da exploração sobre a opressão. Porque é na exploração, ou seja, nas relações de classe, que a gente consegue, inclusive, conjugar ou reunir ou amplificar as demais opressões, né? Sejam de raça, de gênero, né? E de gênero/sexo, aí incluído a questão da LGBTfobia, né? A questão contra a vida LGBT. Ou as vidas LGBTs. Então, é nessa perspectiva que eu queria partir para pensar a questão das vidas LGBTs, né? Ou da opressão LGBT, e que a gente vai aprofundar na discussão que Kátia vai tocar, da questão antirracista e das lutas das mulheres, né? Gente, não é um tema, vejam, não é uma relação ambivalente, não é uma relação de fato ambígua, imbricada, né? É isso que a gente tenta colocar. E muitas pessoas dizem, olha, veja, quando a gente vai olhar a história das opressões, ou quando a gente vai olhar a história da humanidade e perceber como as opressões se manifestam, em outros momentos da história, a questão da homossexualidade não foi crime, a questão existiam em sociedades antigas da Grécia, existiam em sociedades romanas, em algumas tribos indígenas já havia manifestações da transexualidade ou da questão transgênero. Portanto, não faz sentido essa relação. É verdade. Primeiro, é verdade que já existiam essas manifestações e elas não eram criminalizadas. Isso não quer dizer que elas não eram oprimidas. É que essas formas de opressão vão variando à medida também que as sociedades vão se complexificando, à medida que o Estado vai se complexificando e regulando as nossas vidas, os nossos corpos, né, por meio de leis, né, por meio de outras formas institucionais de opressão, né? De fato, não existiam leis que criminalizassem a LGBTfobia, a vida LGBT, por exemplo, até o século XIX, né? Embora a opressão já existisse há séculos, né? Embora a opressão já existisse há muito tempo. Mas isso não descaracteriza a nossa argumentação, ao contrário, só reforça que o surgimento do capitalismo complexifica, agudiza e se utiliza, e por isso se torna inerente e imbricado, né, com os processos de opressão. Se algumas das opressões já existiam de fato antes do capitalismo, o capitalismo funciona como e o processo de exploração, obviamente, funciona como um agudizador, inclusive desde seu processo de surgimento. E por isso não é possível pensar um capitalismo sem opressões e uma vida, uma sociedade sem opressões no capitalismo. Sobre esse tema específico, né, eu vou desenvolver melhor no ponto da questão LGBT agora, a gente chega lá. Mas antes disso, eu queria só pontuar algumas questões. Existem algumas polêmicas e algumas falsas polêmicas sobre as possibilidades de discutir, né, de formular opressões a partir do marxismo, a partir do socialismo. Teve um texto complementar que eu coloquei para vocês darem uma olhadinha, um texto, inclusive, que está na página da LSR, né? Não sei se vocês conseguiram ver, quem conseguiu ler, sobre os direitos LGBTs, né? Um aspecto esquecido da Revolução Soviética, 100 anos atrás. E esse texto, que é, na verdade, uma tradução, né, de uma obra mais completa sobre esse tema, coloca como essa questão, inclusive, de verdade, não é totalmente ausente, ou nunca foi totalmente ausente das lutas por emancipação, das lutas pela superação do capitalismo e, portanto, das revoluções socialistas. Pós-revolução socialista, né, na Rússia, se vocês olharem esse texto, se tiverem oportunidade de conhecer o livro que esse texto referencia, a gente teve uma série de conquistas, né, nesse processo.
Para vocês terem uma ideia, pós-Revolução Russa, a gente tem um comitê, né, um conjunto de pessoas aí no começo do século XX que discutem que não existe só um gênero, que não existe só uma forma de sexualidade, mas um espectro com centenas. E por isso se forma um comitê com psicólogos, biólogos, médicos, políticos, para discutir essas questões e para implementar uma política concreta, né? Nos primeiros anos da Revolução Russa, a Rússia se torna a campeã em cirurgias de redesignação sexual no começo do século XX. Vejam como a gente retrocede do ponto de vista das lutas, do ponto de vista da sociedade. Uma outra polêmica que se utiliza muito, na verdade, se utilizam referências, obviamente, do próprio Marx, do Engels, de cartas entre eles, para colocar aqui que essas pessoas, ou esse processo, ou essa formulação teórica, né, na qual a gente se alinha, muitas vezes reproduziu, muitas vezes foi LGBTfóbico, machista. Vejam, gente, eu acho que isso não pode ser nem uma polêmica. A gente tem que historicizar as questões, né? Primeiro, isso, entender o contexto histórico específico, não só das lutas, não só das limitações humanas, né? Inclusive, é bom para a gente não mitificar, inclusive, esses sujeitos, né, que são revolucionários, que são teóricos, porque, de fato, como a gente parte do pressuposto que as relações de opressão e exploração estão imbricadas e elas são espraiadas no conjunto das relações sociais, não há possibilidade de extinção individual espontânea. Então, eu, falando agora, em vários momentos, ou na minha vida, é muito possível que manifeste práticas relativas ao machismo, ao racismo, porque está inerente às relações sociais, mas se manifesta na construção dos sujeitos de forma individual. Então, o processo de conscientização sobre isso, obviamente, faz com que a gente avance na luta para a derrubada de toda a estrutura que efetiva essas opressões, mas não elimina, nem individualmente, nem do ponto de vista social isso. Imagine naquela época. Mas é uma falsa polêmica porque, por exemplo, tem algumas obras como, inclusive essa aqui, O Velho Marx, do Marcelo Musto, não sei se vocês conhecem, que traz alguns textos traduzidos, né, pela Mega, né, que é um grande empreendimento de tradução das obras do Marx e do Engels de forma completa, né, que envolve vários tradutores de várias partes do mundo, e que ele traz várias, inclusive, contribuições dos últimos períodos, dos últimos anos do Marx, né, se apropriando de questões da antropologia, aprofundando discussões sobre a questão das mulheres, as questões nacionais. Um texto muito bom, um livro muito bom sobre isso, inclusive, que eu não tinha indicado, é esse aqui da Classe Trabalhadora, e esse aqui, Luta de Classes, do Lossurdo. Esses dois livros discutem como a luta contra as opressões, ou melhor, as lutas contra as opressões são lutas de classe. Não são lutas a serem integradas às lutas de classe. São lutas de classes. E aí, por vários motivos. São lutas de classe porque são lutas da maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores. São lutas de classe porque a luta de classe, ou as lutas de classe, né, como o Lossurdo traz do Manifesto Comunista e reafirma a pluralidade dessas lutas, são lutas não são lutas economicistas, não são lutas contra a exploração, são lutas contra o capitalismo. O capitalismo não é um sistema puramente econômico, é um sistema que se manifesta como uma forma de vida e, portanto, tem aspectos sociais, subjetivos, ideológicos, econômicos, psicológicos. Então, a luta de classe, ou as lutas de classe, são lutas pela emancipação humana universal, para usar um termo que o Lossurdo utiliza. Portanto, são lutas de classe, né? E aí é difícil, a gente não tem como falar lutas gerais, lutas específicas, porque, principalmente quando a gente fala das lutas contra as opressões às mulheres, ou as lutas contra as opressões às negras e aos negros, a gente está falando das lutas da maioria, inclusive. Então, é complicadíssimo usar o termo isso. São lutas específicas. Específicas da maioria, é isso? São lutas de classe que a gente não tem que hierarquizar, inclusive. O nosso esforço enquanto socialistas, enquanto revolucionários, obviamente, é tornar integrado o que nunca foi na vida social indissociado. A divisão da luta das opressões com a luta de classe
é uma operação ideológica do próprio capitalismo. E aí eu acho que a Ariana falou um pouco disso do começo, né? De como o capitalismo opera dessa forma e se apropria, né, com os movimentos liberais que discutem a questão do feminismo, da negritude, da LGBTfobia, e operam como se elas fossem diferentes, como se a gente conseguisse resolver aqui hoje, né? Como se a gente, trazendo visibilidade, que é muito importante, fosse suficiente, quando é insuficiente. A gente não quer só visibilidade, né? Enquanto LGBTs, enquanto negras e negros, enquanto mulheres. A gente quer representação e visibilidade, sim, mas que isso venha com emancipação, que isso venha com direito ao trabalho, com direito ao trabalho digno, que isso venha com direito à saúde, né? Que dê conta da diversidade dos nossos corpos, que isso venha com direito à educação, que a gente não seja uma população que é expulsa das escolas, das universidades, seja direta ou indiretamente, né? Então, vejam, a gente está falando das mesmas lutas, inclusive. Agora, a gente está falando de um extrato ou de um segmento da classe trabalhadora ou de segmentos da classe trabalhadora que, além de serem explorados, são super explorados e oprimidos. Aí está a diferença, né? Não que a gente está falando de uma outra luta, ou de outras lutas, ou de lutas específicas, ou de sujeitos, como a gente às vezes fala como um ato falho. Ah, essa luta de trabalhadoras, trabalhadores, mulheres, LGBTs. Não. Essa luta não é de mulheres, LGBTs, indígenas, né? São trabalhadores. Então, essa luta de trabalhadores, né? Sobretudo daqueles setores mais explorados e oprimidos, como as mulheres, porque nós somos trabalhadores e trabalhadores, e essa luta é da classe como um todo. Gente, eu passei quanto tempo, Ariana? Me ajuda? 25 minutos. Eu tô te avisando pelo chat. Se você quiser, eu vou te avisar pelo microfone. Tá, então eu vou tentar agora falar um pouquinho. Me perdi, gente, sorry. Me empolguei. Vou tentar falar um pouquinho sobre a questão LGBT a partir desse texto que eu coloquei aí como referência, sobre a origem, né, das lutas das lutas do movimento pela libertação gay, que é como o texto está escrito, que é uma questão linguística, obviamente, porque é um texto de 79, e era assim que se colocava a questão gay, homossexual, mas que hoje a gente está atualizando pela libertação LGBT+, né, a gente não está falando só da homossexualidade, a gente está falando da homotransexualidade de outras várias expressões que existem que abarcam as identidades de gênero e as diversas orientações afetivos sexuais. Mas, de partida, esse texto, que é um texto do Partido Socialista Democrático Australiano, tem alguns problemas, tá? De conclusão, sobretudo, mas eu acho importante do ponto de vista histórico. Porque muitas vezes que a gente fala das questões LGBTs, a gente pensa logo em Stonewall. E a gente resume o debate a isso. Tem a ver com o imperialismo, obviamente, tem a ver com o fato das questões que acontecem nos Estados Unidos, tem muito mais repercussão. Tem a ver também com o fato de que o caráter da luta que surgiu ali a partir de Stonewall e espraiou pelo mundo teve um caráter mais de rua, um caráter mais de movimento, mas não é a origem em si da luta contra a LGBTfobia de forma coletiva, né? O texto traz, e eu sempre gosto de afirmar isso, um movimento que acontece e que mostra, inclusive, a relação entre a luta contra a exploração e a opressão. Como um século antes, na Prússia, né? Quando a gente estava num processo aí de unificação, né? de fortalecimento das relações capitalistas, enfim. A gente tinha até 1871, naquele lugar, a homossexualidade, como eles tratam no texto, mas a questão LGBT de forma mais ampla, né? Porque também tinham as questões de mulheres, as questões das lésbicas, das pessoas trans, não era crime. E com essa unificação, né, que faz parte aí do processo, inclusive, de complexificação do sistema capitalista, né, e das outras relações relativas ao processo histórico na Prússia, que depois viria a se tornar a Alemanha, passa a ser crime. E aí surge um comitê chamado Comitê Humanitário, Científico Humanitário, que reúne mais de 500 pessoas. E eles organizam protestos, cartas, movimentos, panfletagens, não só lutando pela não criminalização, mas inclusive falando, né, inclusive bem antes da Revolução Russa, falando e entendendo a importância de se incorporar à luta por um outro sistema, por um outro mundo, né, que eles nominavam de socialismo. Tem uma produção desse comitê, inclusive,
que é uma espécie de manualzinho, que eu até na hora, antes eu falei que tinha a ver com a Revolução Russa, mas não, vem deles. Eles produziram um material, uma espécie de manual, enfim, em que eles catalogam mais de 100 possibilidades de gênero, naquela altura, vejam, no século XIX, não é nem no começo do século XX, como eu tinha falado antes. Então, eles catalogam essas possibilidades e começam a discutir isso também. Isso, inclusive, vai influenciar também na Rússia, depois pós-revolução, né? A influência desse comitê, porque eles tinham uma atuação internacionalista, inclusive, apesar de estarem lá sedimentados ali. Mas esse texto, né, traz algumas discussões importantes, né, sobre essa origem, enfatizando como a relação, como a opressão LGBT-fóbica, ela é, eu não gosto da palavra, mas a gente pode dizer assim, um subproduto da opressão contra as mulheres, né? Porque ela é uma negação dupla do machismo, do patriarcado. Por exemplo, se a gente pensar nas mulheres trans, elas negam ou elas confrontam o patriarcado ao serem mulheres em si e ao negarem a dimensão biológica de ser macho. No ápice, né? Então, é um enfrentamento cotidiano que, não só do ponto de vista social, cultural, ideológico, se dá, mas do ponto de vista da construção da família, das relações de produção, né? Porque é isso, o capitalismo ou a exploração vive do trabalho invisível, vive do trabalho doméstico. Então, quando a gente confronta isso com outras possibilidades de sexualidade entre duas mulheres, por exemplo, né, de identidades de gênero, isso é uma afronta, não só do ponto de vista cultural, ideológico, e não negando o ponto de vista cultural, ideológico, religioso, que são centrais do processo da LGBTfobia, do machismo, né, e do racismo, mas é uma afronta muito mais profunda do ponto de vista do conjunto das relações sociais e da reprodução e da produção do capitalismo, né? Então, rapidinho, deu os 30 minutos, então se você puder fazer uma conclusão. Obrigada. Vou concluir. Então, para concluir, eu acho que a gente pode aprofundar no debate, as lutas contra a opressão, a gente precisa ter esse delineado, elas só vão se efetivar plenamente vitoriosas como uma luta pela emancipação universal, humana, e, portanto, pós-superação do capitalismo, mas elas precisam começar desde já, não só como uma luta efetiva, que a gente vai transformando as relações sociais, vai forjando novas ideologias, novas percepções, novas culturalidades, né? Novas relações, inclusive, e arrancando conquistas para que a vida do hoje e do agora sejam vidas menos sofridas, menos exterminadas, tanto como isso, como uma preparação para esse amanhã que precisa ser maior. Porque se a gente deixa só para o amanhã, quando chega lá, a gente está de fora e a gente precisa estar junto nesse processo. Pessoas LGBTs, mulheres, negras e negros, porque nós não somos minorias, somos a maioria da classe trabalhadora. Muito obrigada, Vitor. Fala muito importante, muito boa. Agora eu passo a palavra para a Kátia. A Kátia é companheira lá da célula da LSR de Minas Gerais. E aí eu passo a palavra, Kátia. O Vitor falou 32 minutos, então eu vou marcar esse tempo para você também. Aí você prefere que eu vou te avisando o tempo pelo chat ou pelo microfone? Então, eu estou numa tela aqui que eu vejo todo mundo, mas eu não vejo o chat. Então, se você puder avisar aqui, 15 minutos, 25 minutos, para mim tá ótimo. Pode ser? Pode sim. Ok. Uai, gente, primeiro, assim, da alegria, né, de estar compartilhando esse espaço aqui com vocês, meus iguais aí de outros estados, né? Acho que esse momento de confinamento social, a gente está aprendendo como utilizar a tecnologia a nosso favor também para a gente se formar, e acho que isso é um dos legados positivos que a gente está experimentando e que a gente pode aí reaproveitar para o período pós-pandemia. Então, primeiramente, né, falar dessa alegria de estar aqui com vocês. Bem, dando continuidade, né, ao que a discussão desse módulo de hoje, eu acho que a primeira questão que a gente precisa resgatar aqui, Vitor e eu, é que nós não temos respostas prontas, né?
assim como sujeitos políticos também, que faz parte de uma organização que tem sujeitos complexos, que tenta se organizar aí de forma internacional. A gente também apresenta as nossas contradições e a gente se forma a partir delas também, né? Então, é importante levantar esses temas aqui. Se vocês vieram procurando alguma resposta pronta, vocês não vão encontrar. A gente vai seguir juntos aí e juntas procurando, formulando, mas acredito que esses debates, eles fortalecem as discussões locais, né, as discussões nacionais e internacionalmente também, né, uma forma da gente fortalecer a nossa construção internacional com um dos temas aí mais em voga ultimamente, que é a questão de como as lutas antirracistas elas tomaram no último período, né, uma centralidade aí nos telejornais. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento mesmo, dizendo que a gente não está descobrindo a roda, né? Então, para quem é negro, para quem é mulher, para quem é LGBT, essas dores, essas opressões, a gente sente desde que a gente nasce. Mas a gente está tendo a oportunidade de problematizar isso, né, de forma mais ampla, também traz várias questões para a gente, né? Por que uma dor incomoda mais que a outra, né? Por que uma pauta ela surge com mais importância em determinado local que outro? Então, a gente ter essa dimensão da regionalidade é importante para a gente poder pensar também, construir a nossa militância mesmo, né? nas lutas mais concretas. Assim, eu nem sei por onde eu começo a falar, porque são temas que se imbricam muito, né? Quando a gente fala do feminismo, da luta feminista, né, e das lutas contra opressões racistas e antirracistas, acho que o Vitor já levantou uma bola aí das implicações, né, que a gente tem. Só um minutinho, gente, que eu acabei de receber uma ligação, vou passar para a Tainá. Tainá! O rapaz está lá fora. Atende para mim, por favor. Sim, obrigada. Aqui a gente recebe cesta em casa, então a Tainá que vai receber a feira hoje. Desculpa, gente. Então, acho que são temas que se imbricam, mas é importante a gente discutir, tentar discutir em algum momento, separadamente, para a gente ver em que momento, né, o próprio movimento, a própria auto-organização desses setores, de maneira isolada, chega a uma conclusão de que é necessário a gente unificar aí esforços, unificar as lutas, porque tem um entendimento aí que o inimigo é comum. Quando a gente fala de racismo, acho que aí a gente tem que dar um passo atrás, porque o período de escravização ele antecede o próprio capitalismo em si, né? Então, e quando vem o capitalismo, né, ele não descarta a escravização, mas ele aprofunda mais ainda a exploração de um ser humano sobre o outro. Então, se a gente traz aqui para o Brasil, por exemplo, essa discussão, a gente não consegue fazê-la sem levar em conta, né, que nós somos um país aí escravizado, né, de capitalismo periférico, que tem as suas desigualdades regionais, e por conta dessa concentração de riquezas que vem desde o período colonialista, né? Então, a própria forma de organização do capital aqui nas Américas, né, principalmente, ela se deu a partir de uma pré-exploração, né? A gente estava até comentando numa reunião que a gente teve da Negritude da LSR semana passada, que talvez seja aí uma parte da acumulação primitiva do capital aqui nas Américas, né? Então a exploração do negro, né, foi a base de fundamentação, né, do capitalismo regional, mas que a gente acumula até hoje as consequências dessa diáspora, né? E aí, quando a gente fala em exploração do povo negro, a gente tem que pensar nessa diáspora, né, dos negros fora de África, mas também pensar na África como sendo um continente totalmente explorado, expoliado aí pelo capitalismo,
e que a gente pouco discute, até do ponto de vista internacional, né? Como que se dá a nossa atuação e como que os nossos companheiros africanos conseguem fazer um enfrentamento ao capitalismo nesses espaços, né? Então, a gente tem alguns dados assim que vão trazer para a gente que essa discussão ela não termina, né, assim, com o passar da pandemia, né? Então a gente tem uma pesquisa da Oxford aí da semana passada dá conta que no pós-pandemia a gente vai ter mais de 2.000 mortes por conta de fome por dia. Né? E se a gente pensar quem serão essas 2.000 mortes, não fica difícil a gente saber as populações que serão mais afetadas. Né? Então, os afrodescendentes do mundo todo, mas principalmente em África, serão aí os que, de forma, não sei se seletiva, por conta da organização do capital, mas que terão aí as suas vidas ceifadas, né? Nesse momento onde o capitalismo ele mostra que é incapaz de se organizar, né? Nessa crise pandêmica, sanitária, de forma mais orgânica mesmo. Então, isso só expõe para a gente a fragilidade de organização do próprio sistema capitalista e quem que dentro desse sistema vale mais e vale menos. Né? Então, aquilo que a gente utiliza, que a carne mais barata do mercado é a carne negra, cada dia ela se confirma mais, inclusive do ponto de vista, né, de quem vai morrer, né? E aí, quando a gente traz essa campanha, né, não morrer de fome nem de vírus, né, para algumas populações não tem nem essa escolha, né? Ou a gente vai morrer de vírus, ou a gente vai morrer de fome, né? E essa é uma parte muito cruel mesmo de como tem se organizado, né? De como as respostas têm sido construídas. A indicação que a gente fez de leitura, eu acho que vocês não conseguiram ler, mas a gente indicou, né, aquele livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, o capítulo 1, que fala do legado da escravidão, parâmetros, né, para uma nova condição da mulher, e o capítulo 9, que fala das mulheres trabalhadoras, mulheres negras, e a história do movimento sufragista. Ela parte de uma visão, né, de como a sociedade se organizava nos Estados Unidos, que é o seu país de origem. Né? Então, lá, a forma de organização da escravidão era até mais sofisticada, porque lá era em lei. Né? Principalmente os estados do Sul eram muito mais racistas desse ponto de vista, muito mais organizados desse ponto de vista. Mas eu achei importante destacar, né, porque as evidências, né, que ela traz assim da leitura de vários escritores americanos, né, que mostrava a postura desse sistema escravagista que tinha o negro como uma propriedade, né? Então, antes mesmo da gente ter o próprio desenvolvimento do capitalista como sistema, né, de exploração econômica, a gente já tinha uma total desumanização, né, do negro, porque ele era visto como propriedade, era visto como mais um elemento que fazia parte ali da riqueza dos seus senhores, né? E, assim, ela tenta trazer nesse capítulo várias resistências, inclusive das mulheres africanas que tinham a sua condição de feminilidade extraída, né, da sua condição de escrava. Então, para ser escrava, ela era comparada em competências físicas, né, e tinha que trabalhar e produzir tal qual um homem, então não tinha essa distinção. E nem para gestantes, né? Nem para gestantes, nem para as mães. Então, as mulheres, naquele contexto, não tinha aquela diferença de gênero, né, que se colocava ali para as mulheres brancas, né? As mulheres brancas da época, né, que eram dedicadas aí às tarefas do lar, né, da maternidade, né, eram protegidas até por isso, né? Esse tratamento não era dado às mulheres negras, né? Então, um ser que é desprovido da sua humanidade, ele
ele não recebe o mesmo tratamento que outro gênero, né? Então, quando a gente vai discutir, né, em alguns momentos, e isso no capítulo 9, né, ela traz bastante que as reivindicações das mulheres negras eram diferentes das reivindicações das mulheres brancas, é justamente pela condição com que essas mulheres eram tratadas durante o período escravagistas e que vai formar aí um legado, né, de resistência mesmo após a abolição oficial da escravidão. E aí no capítulo 9, ela traz elementos de organização, né? Quando você já começa a extinguir as grandes lavouras nos Estados Unidos e você começa um processo de industrialização, né? Como que é reaproveitada essa mão de obra das mulheres, e aí as mulheres como um todo, as mulheres negras, mas as mulheres brancas, né? Quando elas começam a ser empurradas aí para o mercado de trabalho, e como que as reivindicações, mais uma vez, elas ganham um choque ali, que é muito baseado nas relações racistas que vivenciavam anos atrás, séculos atrás, né? Então, ela traz um momento das sufragistas, né, que era legítimo a reivindicação de participar da escolha dos seus governantes, enfim, mas que no seio da própria classe trabalhadora branca, né, muitas vezes a pauta do voto ela não era tão importante quanto questões mais imediatas, como salário, como equiparação salarial, como condições de trabalho, né? Então, elas também tiveram dificuldades entre as mulheres trabalhadoras brancas em estabelecer essa unidade, né? E quando tentavam, né, as mulheres negras participar desse processo, trazendo outras pautas que inclusive dialogavam com as necessidades das mulheres brancas trabalhadoras pobres, né? Elas foram muitas vezes pelas mulheres brancas, né, lideranças desacreditadas, boicotadas, deixadas de lado. Então ela relata, a gente assim, né, a história nos demonstra aí que a região sul dos Estados Unidos, principalmente o estado do Mississippi, é uma das regiões mais onde o apartheid ele aconteceu de maneira, a segregação racial ele aconteceu de maneira mais contundente, né? Então, mesmo depois de elas terem conseguido legalmente o sufrágio universal para todas as mulheres negras de muitas localidades do sul, elas foram impedidas de exercer o seu voto, né? Mesmo sendo mulheres. Em alguns locais, né, de maneira mais sutil, invalidando o documento, né, não reconhecendo aquela identidade, o que a gente chama aqui de burocracia, né, e em outros lugares de maneira mais violenta mesmo, né? Então, com agressões, com xingamentos, com segregação. E ela faz uma crítica, né, a Ângela, que nesse momento, depois que as mulheres negras foram utilizadas utilizadas no sentido de fomentar, né, o sufrágio universal, apoiaram as brancas, tudo, teve um silêncio das brancas em relação ao não exercício, né, desse direito, né, dessa cidadania aí para as mulheres negras. Então, eu acho que esse foi o primeiro momento onde a gente começa, assim, de maneira mais geral, a ter uma discussão sobre que tipo de feminismo, de fato, representam e representavam as mulheres negras. Teve uma tentativa de repactuação em vários momentos da história, né? E essa repactuação ela tinha que acontecer a partir da pauta, da necessidade dessas mulheres, mas teve uma negativa. E aí hoje, quando a gente traz isso para o Brasil, por exemplo, se a gente começa ali na década de 70, década de 80, a gente consegue ver muito presente essa crítica do que a gente chama do feminismo negro e do feminismo tradicional, né? Então, feminismo tradicional, muito ligado ainda às pautas, esqueci o termo que se fala, que se utiliza, as pautas emancipatórias, né? Podemos assim dizer, direito ao trabalho, poder estudar, poder trabalhar fora, e as mulheres negras aqui no Brasil, opa,
mas a gente já está trabalhando há muito tempo já, né? Então, assim, de que trabalho é esse aí que vocês estão falando? E se a gente for lembrar recentemente, né, a categoria de trabalho onde as mulheres negras eram mais presentes aqui no Brasil, ou são mais presentes ainda, que é a categoria de empregada doméstica, ela só teve o seu reconhecimento legal, né, enquanto serviço, enquanto CLT, a partir de 2005. A gente está falando o quê? De 15 anos atrás, né? Então, a gente já consegue... 15 minutos. Aí a gente já consegue perceber que as reivindicações, né, entre as mulheres negras e as mulheres brancas, elas já não eram as mesmas aqui também. Tem um outro elemento que aí de Jamila, né, no manual dela, mas outras escritoras que antecederam tenta abordar, é que se você tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, e o livro da Ângela deixa isso muito negritado, né, que você tinha um racismo lá, que ele era estrutural e legalizado, a gente teve que combater aqui no Brasil, que é o maior país negro fora da África, um mito da democracia racial. Né? Então, mesmo após a abolição, né, que não foi, a gente já discutiu isso várias vezes, não foi uma abolição que foi compensada, né, ao invés da gente reparada, né, economicamente, né, os negros foram dispensados dos seus trabalhos escravos, se tornaram livres, mas no dia seguinte já não tinham onde dormir e onde comer. E você teve todo um incentivo para que mão de obra trabalhadora branca europeia, né, viesse para o país exercer as funções que os negros antes faziam, mas de maneira remunerada, recebendo terra por isso, recebendo todo um incentivo aí do Estado para se organizar enquanto tal. Então, essa falsa democracia, né, que a gente tem aqui no Brasil, ele nos impediu, em muitas vezes, de reconhecer como estruturalmente a nossa sociedade ela ainda reproduz, mesmo que ainda não esteja no texto de lei, as práticas racistas que colocam aí o Brasil entre um dos países mais desiguais em relação ao trabalho, mesmo dentro do capitalismo, né, o trabalho do branco e do negro. Né? Então, muitas vezes, as reivindicações parecem, olha, a gente quer ter o direito de ser explorado igual o homem branco trabalhador é explorado. Né? E esse processo de desumanização da população negra, né, dos afros descendentes, ele foi tão cruel que a gente não conseguiu nem ser explorado igual. Né? Acho que de alguns anos para cá tem uma tentativa de recomposição do movimento negro em relação ao seu papel nas lutas sociais, né? Então, a gente consegue, não é de agora, né? Não é modinha, né? Essa discussão. Muitos antes de nós se organizavam na tentativa de tentar diminuir aí as questões relacionadas às sequelas da escravidão no Brasil, e a gente conseguiu, a partir da abertura democrática, trazer para a pauta essas questões de maneira mais organizada. E aí, quando eu falo para a pauta, eu falo para a Constituição mesmo, né? Na nossa Constituição Federal, por exemplo, quando a gente coloca que todos são iguais perante a lei, também é um passo, também um avanço para reconhecer, né, que os negros são iguais, tão iguais quanto os brancos. Eu tive um professor na faculdade que falava, olha, a lei cabe tudo, né? Mas lei é lei e vida é vida. Então, em que pese esteja no texto de lei, o racismo estrutural, que é uma outra indicação que a gente fez de leitura do Silvio de Almeida, que eu acho que é uma leitura obrigatória para toda militância, ele aborda exatamente isso, né? Você tem um racismo que não é velado, porque a gente sente todos os dias e a gente vê, a gente tem notícias, né? Do braço armado do Estado, que acho que é a maneira onde a gente enxerga mais diretamente o racismo acontecendo sobre os corpos negros, mas você tem toda uma forma de organização da máquina estatal
que muitas vezes ela estimula que esse racismo aconteça. E aí, quando a gente traz já para o contexto de desenvolvimento de capitalismo periférico, né, e da aplicação das políticas neoliberais no Brasil, né, essa manutenção do racismo estrutural, ela fortalece uma maior exploração de mão de obra, né, porque aqui você está falando de uma economia de mais de 50% da população que é negra, né, então faz necessário para o capitalismo estabelecer aí essas faixas de valores de quem produz mais e de quem produz menos, e por isso a gente tem essas diferenças salariais tão gritantes entre homens, mulheres, mulheres brancas, homens negros, né, e mulheres brancas com mulheres negras também. E, mais uma vez, as mulheres negras é a balança, é a base da pirâmide, onde concentra ali a maior parte da exploração capitalista na sociedade atual. E aí, concentrando sobre si, né, esses dois pesos, do racismo, né, e também da questão de gênero. Eu não aprofundei muito assim, sobre, acho que é um outro tema para outro momento, mas a forma de organização feminista na América Latina, ela tentou se organizar de uma maneira bem diferenciada das feministas europeias, né? Justamente por aquela condição que a Ângela já apontava no livro dela, das diferenças das reivindicações emancipatórias, né, com as reivindicações locais, que tinham mais a ver com o modo de vida das trabalhadoras latinas, né? Então, a gente não consegue trazer o feminismo europeu e transportá-lo para a América Latina de maneira automática, né? Até por conta desse processo de colonização, né, e de aplicação do capital que se deu na América Latina. Mas tem um elemento que eu acho que a gente poderia abordar de forma mais profunda em outro momento, e aí dialogando com os pontos que o Vitor trouxe, que é justamente o controle dos corpos, né? Então, se no processo de escravização você tinha uma desumanização do corpo negro como um todo, a partir do momento que você é obrigado a inserir esse ser, né, no seio social, você precisa garantir que outras características subjuguem grande parte da população. E aí, quando você traz o controle do corpo, da sexualidade, você consegue ainda garantir o que na escravidão era utilizado muito como produto de controle, de tentativa de controle, de intimidação, de apagamento mesmo das memórias internas de cada ser, né? Que era o estupro, né? Que era utilizado como arma de guerra. No livro da Ângela, ela até aponta como os Estados Unidos utilizaram o estupro na Guerra do Vietnã, por exemplo, né? Para acurralar as vietnamistas que se levantavam, que se organizavam também, em mesma condição de igualdade com seus companheiros, contra a invasão dos Estados Unidos, né? Então, assim, utilizando o mesmo recurso que era utilizado durante o período escravagista pelos senhores, né? E aí ela coloca isso, acho que isso que é importante, né? Que não é uma lascívia do homem, né? Aquele ímpeto sexual, mas utilizando isso como forma de controle do corpo, de apagamento mesmo, de qualquer forma de resistência aí sobre as mulheres. Ela até coloca que é uma das piores formas de violações que você pode ter sobre outro ser humano, né? Então, as mulheres, elas trabalhavam de igual, né, com os homens nas lavouras, né? Estadunidenses, mas elas recebiam punições muito mais severas quando elas tentavam se organizar, quando elas resistiam, e uma dessas punições era exatamente o controle sobre o seu corpo. E isso a gente consegue sentir de maneira muito presente atualmente na sociedade capitalista, mas de outras formas, né? Então, a esterilização forçada que as mulheres negras viveram no Brasil, né, pouco antes da depois da década de 70, que foi até, inclusive,
alvo, né, de uma CPI que foi pedida por Benedita da Silva, né, conseguiu provar que as mulheres negras eram submetidas à esterilização forçada, que aqui tinha um objetivo, que era o embranquecimento populacional, né? E isso foi desnudado. Então, assim, depois de 80, Kátia, você tem... 25 minutos. Beleza. Depois de 80, você tem uma organização das mulheres negras do Brasil, onde elas fazem a primeira Conferência Nacional de Saúde, né, sobre saúde da mulher negra, que foi em Tapicerica da Serra, um lugar que a gente fez várias elas, né, quando a gente podia se encontrar presencialmente, né, onde elas conseguiram elaborar um programa de saúde integral da mulher com recorte para a mulher negra, né? Então, quando a gente fala em construção de políticas públicas, né, e de trazer essas mulheres, esses atores para a cena política, a gente também está falando de algo que hoje é bastante deturpado, que é o lugar de fala, que a Djamila aborda isso e tem muitas críticas pela forma como ela coloca, mas a gente fala o lugar de fala do ponto de vista da possibilidade de criar políticas públicas e respostas que garantam uma necessidade imediata que você está vivendo ali naquele momento, mas que tem uma repercussão social, né? Então, a gente não consegue falar, por exemplo, um programa de saúde que a gente não tenha aí o recorte, né, da saúde da mulher negra, que passa por morbidades que são específicas da raça, como, por exemplo, a anemia falciforme, né, que atinge mais as mulheres, atinge mais a população negra, né? A esterilização forçada. Quando a gente fala, né, de educação sexual e reprodutiva, a gente sempre traz esse recorte também. Quem são as mulheres que são mais submetidas à inseminação forçada ou que têm negado acesso a contraceptivos diversos, né, para fazer um planejamento familiar que ela queira, e a gente consegue trazer esses elementos da presença do racismo estrutural, né, em vários pontos assim da organização do Estado. Então, o Silvio, eu gosto muito dele porque ele se declara marxista, e acho que isso é importante, porque assim, eu não consigo ver exemplo melhor para dizer que lugar de fala não é um privilégio, mas é a capacidade de você entender que naquele momento você não consegue produzir sobre, mas você não nega que exista aquela necessidade de abordar um assunto. E acho que o Marx é o principal exemplo disso, né? A origem de Marx, né, e como ele consegue perceber a exploração e organização capitalista e elaborar sobre isso, e são elaborações que a gente vem acumulando até hoje na tentativa aí de criar um sistema que supere a própria organização capitalista. Então, assim, para finalizar, porque eu acho que a gente continua esse debate, não tem que ser, né, e no livro da Djamila, né, por que eu indiquei? Que ele é um manual super rápido, são 60 páginas, mas que cada página ali você pincela, assim, horas de estudos, né, e de referências biográficas para você estudar sobre determinado tema. Mas ela traz uma responsabilidade, e não é porque a gente reivindica a Djamila, né, mas é o que está se discutindo hoje. Acho que é importante a militância ter acesso a essas informações, né? Porque ela fala sobre o papel da negritude e da branquitude, né, nesse processo de luta antirracista, né? Então, não é uma obrigação nossa, dos negros e das mulheres, né, lutar pelas mulheres, lutar pelos negros, mas é um papel de toda a coletividade que entende que isso é um atraso para a nossa forma de organização, que isso é um atraso que só fortalece o capitalismo e que a gente precisa achar respostas de conjunto. Então, acho que o nosso ápice de organização vai ser um momento que não precisará de uma mulher negra para falar sobre um tema como esse e que não precisará de um homem declaradamente LGBT para falar, né, sobre esse papel, né, do LGBT também na organização política, né? Quando a gente tiver
camaradas, né, preparados e aí conscientes do seu papel, a gente vai ter essa discussão garantida em todos os espaços. Acho que é a discussão que promove a consciência, né, de classe, porque não é fácil você se reconhecer negro no Brasil. Em qualquer lugar do mundo as pessoas te apontam isso, mas aqui no Brasil, por conta até da democracia, da falsa democracia racial, você se reconhecer enquanto negro é um processo bastante doloroso, porque é você reconhecer, né, o que os seus antepassados sofreram, que você sofre, né, e isso trazer para você também um lugar de enfrentamento, né, na coletividade, de combater. Então, a partir do momento que a gente toma consciência sobre o nosso posicionamento, o passo seguinte é a organização, né? E acho que é para isso que a gente se coloca, né? A gente se organiza enquanto LSE, fazer as pessoas despertarem para o quanto elas são exploradas por conta das suas condições e que essas condições elas podem ser superadas, né, coletivamente, né? Então não é mais um problema individual, nunca foi, né? A gente pode achar coletivamente as respostas que levem aí a classe trabalhadora à emancipação, respeitando e reconhecendo que é uma classe trabalhadora que tem cor, que tem orientação sexual, que tem tamanhos diferentes, que tem peculiaridades diferentes, e acho que essa diversidade toda que nos constitui enquanto classe trabalhadora é a nossa maior riqueza contra o capital, né? Eles a gente já sabe quem são, né? Brancos, héteros, ricos, velhos, né? Mas que passam toda essa fortuna de geração em geração e vão se fortalecendo, mas nós numericamente temos capacidade aí de superar. E aí a gente precisa falar das nossas dores, em que pese toda a dor, né, que é a gente relembrar que os nossos antepassados sobreviveram, que a gente sofre até hoje como consequência disso, e vamos juntas. Obrigada, Kátia. Nossa, cravado aqui nos 32 minutos. Impressionante.